Então, a história desse anel é a seguinte: a gente estava fazendo um trabalho na Avenida Faria Lima, no número 3500, um sítio urbano. E durante a escavação e mesmo depois dos trabalhos de laboratório, esse anel acabou passando na mão de diversos profissionais e nenhum percebeu que se tratava de uma joia, justamente por conta da raridade desse tipo de descoberta. Isso é muito incomum. E aí, quando a gente começou a analisar o material, percebeu que ele tinha algumas características diferentes e que provavelmente ele não era uma bijuteria, mas sim uma joia. Ele tinha um brilho diferente, a pedra era muito límpida, não parecia um vidro. Então nós procuramos um joalheiro para confirmar que se tratava realmente de um rubi. E aí esse joalheiro identificou que é um rubi super raro, proveniente da antiga Birmânia, atual Mianmar, na Ásia. Ele chama rubi sangue de pombo por conta da coloração vermelho forte. Como a cidade se transforma sempre e a gente acompanha no dia a dia as coisas sendo demolidas e construídas, a cidade tem uma riqueza, uma quantidade de cultura material que acaba virando um grande problema. Este centro de arqueologia foi pensado para reunir o acervo da cidade. E ele já está com muito material arqueológico e daqui a pouco não vai caber mais. E a gente percebe que cada vez que a gente abre um pequeno corte, uma pequena trincheira nos antigos centros urbanos, a quantidade de material arqueológico que sai é impressionante. As pessoas acham que a arqueologia é Egito, Grécia, Roma, ou é a região andina, né? Porque existe um conhecimento e uma visibilidade dessa arqueologia há bastante tempo, né? A gente tem história dos saques nas tumbas dos faraós, e também arqueologia mais ligada à monumentalidade, que são pirâmides, são ruínas romanas. E a arqueologia não é só isso. E no Brasil, a arqueologia a arqueologia mesma, ela trabalha com vestígios materiais bem diferentes, porque a nossa civilização foi outra, não foi a romana ou a egípcia, né? Os vestígios materiais da cidade que às vezes nos surpreendem, né? Materiais produzidos aqui no Brasil, delicadas réplicas de peças de louça europeia, feitas de barro. Olha a delicadeza, né? Uma xicrinha. É a réplica da louça europeia, né? Nem sempre pode se comprar uma xícara de porcelana. E a porcelana tem que vir de fora, é cara. E essa é feita aqui, feita em Pinheiros. Bem lindinho, né? Olha, essa aqui, por exemplo, é uma garrafa de medicamento, né? Aqui a gente tem também umas tampas de vidro que são, tanto essa quanto essa, são tampas que remetem a vasilhas de armazenamento de medicamentos. Isso era uma lixeira, nitidamente, porque era um buraco fechadinho, assim, bem delimitado, e dentro desse buraco, né, dava para ver no corte do perfil, né, quando você faz a escavação, a gente fica um perfil, como se fosse uma parede daquilo que foi escavado. Daí no perfil era bem nítido um pacote arqueológico circular em que esse material estava depositado. Então isso é um indício de que ali a gente tinha uma lixeira bem delimitada, um buraco cavado em que o lixo foi jogado e queimado, porque antigamente a gente não tinha coleta de lixo como a coleta é feita hoje. Então as pessoas enterravam e queimavam o lixo nos quintais das casas. A importância de se estudar as antigas lixeiras urbanas para se compreender os modos de vida, os costumes, as trocas que existiam no período colonial e nos períodos posteriores até momentos mais recentes. A gente encontra essas lixeiras urbanas que são anteriores à coleta de lixo até pelo menos o começo do século XX. Grandes concentrações de material arqueológico no solo em todas as áreas da cidade, principalmente nas áreas de ocupação mais antiga.
partir do momento que tiver a operacionalização desse desvio, os veículos e ônibus, eles entram da Adolfo Pinheiro nesse sentido, e é onde essa parte que vai ser interrompida temporariamente para a execução da obra. Vários lotes da linha 5 do metrô estão em obras, né? A linha está sendo implantada e nós somos contratados pelas empreiteiras que estão desenvolvendo as obras de vários lotes dessa linha. Ao longo desse trabalho, que consta de prospecção, a gente faz sondagens nos terrenos que vão receber as etapas da obra de superfície, então as estações, os poços, os acessos. Então, ao longo desse trabalho de sondagem, nós encontramos algumas ocorrências de material arqueológico e 2 áreas com mais concentração, que foram áreas que tinham potencial para pesquisa arqueológica. Então, nós fizemos uma escavação arqueológica em cada uma dessas áreas, que são a estação Boa Vista e uma área no Lago 13, onde o metrô instalou uma outra estação também no Lago 13, em Santo Amaro. E esse material que está aqui na mesa é uma pequena parcela do material que foi resgatado nessas escavações. Caso durante as escavações seja encontrado qualquer vestígio arqueológico, a equipe é orientada a paralisar as atividades. A gente aciona os arqueólogos responsáveis para poder fazer esse resgate. Então, a obra nesse tempo ela é paralisada, ela pode ser paralisada totalmente ou parcialmente, dependendo da área de escavação e dependendo dos vestígios encontrados. Pode soltar. Mais ou menos aqui, cara. Aí dá uns 5 metros. Então, o que eu fiz, cara? Para tentar cobrir a área, eu fiz um furo central. Vou fazer 5 furos. Fiz um furo central e puxei um para cada direção, um para o norte, sul, para o leste e para o oeste. A gente está fazendo um trabalho de prospecção arqueológica aqui. Então, qual que é o objetivo? É tentar verificar ou não a existência de vestígios materiais, né, que correspondam às sociedades que habitaram essa área antes de nós. Que tipos de vestígios podem ser? Pode ser desde coisa objetos da cultura material dos povos pré-históricos, né, pré-cabralinos, antes do descobrimento, os indígenas, proto-indígenas, grupos caçadores-coletores. Então são objetos de pedra lascada, objetos de pedra polida, material cerâmico, enfim. Ou coisas, objetos da época das primeiras ocupações europeias. Né? Como foi encontrado aqui perto da região, a gente sabe que Santo Amaro era um município, era um aldeamento dos jesuítas. Então pode ser que a gente encontre também material que corresponda a essas sociedades coloniais, né? Ou até mesmo mais recente, relacionadas às primeiras ocupações na virada do século XIX para o XX. Na cidade, a gente, claro, que pode encontrar evidências de uma ocupação muito antiga, até pré-histórica, como se encontra fora da cidade. E a gente tem alguns exemplos em São Paulo, por exemplo, no Morumbi, que nós tínhamos um sítio de pedra lascada, bastante importante, porque era o único conhecido na cidade. De vez em quando aparece algum fragmento de cerâmica indígena, como que foi encontrado na praça principal do bairro da Penha. Se encontrou evidências de cerâmica tupi-guarani e no passado, no meados do século XX, foi encontrada uma urna funerária indígena. São aquelas grandes panelas onde os índios enterravam seus mortos. Eu não entendo muito, mas os azulejos antigos que poderiam ser interessantes para nós, eles têm uma decoração muito mais rebuscada, né? De ver que ele já é feito aqui para uso da massa corrida, né? E a massa corrida, ela é uma estratégia moderna, né? Esse desenho aí, não é desenho? Não, a sujeira só. Sujeira.
Ele tem tanto valor quanto um fragmento de cerâmica, um caco de vidro, um pedaço de pedra lascada, um fragmento de pedra lascada, um fragmento de louça inglesa. O valor dele é o mesmo, porque o que importa para a arqueologia é o valor enquanto patrimônio, é a história que esse anel pode contar das pessoas que habitaram aquele lugar, que moraram, das relações sociais. Isso é que importa para a gente, e não o valor comercial. Durante as escavações, esse anel, na verdade, ele foi identificado dentro de uma manilha cerâmica, que é uma tubulação de esgoto de antigamente. Então, provavelmente, quem utilizou esse anel foi ao banheiro, alguma coisa assim, lavou a mão, qualquer coisa, e perdeu esse anel, e ele estava perdido até hoje dentro dessa tubulação e foi identificado justamente durante as escavações. O que a gente acabou identificando é que essa área foi loteada por imigrantes italianos e portugueses, e por conta da origem da pedra ser asiática, então é muito provável que essa joia tenha sido trazida com algum imigrante europeu. Então é possível que esse anel tenha pertencido a uma mulher imigrante de origem europeia. Os europeus chegaram já com um modelo de ocupação rural e urbana, né, com construções, com edificações, e foram se formando os pequenos núcleos urbanos, as vilas, e que culminaram nas cidades e chegaram a desenvolver cidades do tamanho que é São Paulo. O registro arqueológico ele é diferente do registro escrito. O escrito, os textos eles são seletivos porque o autor do texto ele sempre escreve o que lhe interessa. Ele está se dedicando a uma questão específica que ele quer mostrar e explorar. O acervo arqueológico ele não é seletivo assim. Nele sobrevivem os materiais não perecíveis. A gente sabe que as coisas perecíveis que estavam no meio desses cacos de cerâmica, louça, vidro, se perderam, né? Mas sabemos também que aqui está uma história da nossa cidade que nenhum livro de história, por mais profundo que seja, nenhum documento primário sobre a história da cidade vai nos trazer.